Meus queridos irmãos e irmãs brasileiros, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo habite em seus corações neste momento sagrado. Escrevo estas palavras com profunda reverência aos ensinamentos de Padre Pio de Pietrelcina, aquele santo capuchinho que nos deixou lições eternas sobre a vida espiritual e o combate às forças que tentam nos afastar da graça divina. Não falo em meu próprio nome, mas compartilho com vocês o que este grande servo de Deus ensinou através de sua vida e palavras. Em cada canto do nosso amado Brasil, de Manaus a Porto Alegre, de Recife a Cuiabá, vejo filhos e filhas de Deus carregando fardos invisíveis, lutando contra barreiras espirituais que nem sequer compreendem. Padre Pio nos alertou repetidamente sobre a realidade da guerra espiritual que travamos diariamente. Uma batalha que não se trava com armas físicas, mas com fé, oração e vigilância constante. Padre Pio costumava dizer que muitas almas se perdem não por falta de graça divina, mas por ignorância das armadilhas espirituais que o inimigo coloca em seus caminhos. Ele ensinava que existem 3 grandes portas pelas quais as aflições entram na vida das famílias: a porta da língua descontrolada, a porta das heranças espirituais não consagradas e a porta das alianças não santificadas. Quando falava sobre a língua descontrolada, Padre Pio se referia ao poder devastador das palavras proferidas sem reflexão, especialmente em momentos de raiva ou desespero. Como está escrito em Tiago 3,6, a língua é um fogo, mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Quantas mães brasileiras, em momentos de extrema frustração, já disseram sobre seus filhos palavras como "nunca vai ser nada na vida" ou "está seguindo o mesmo caminho maldito do pai"? Padre Pio nos ensinava que estas não são meras expressões de desabafo, mas decretos espirituais que ganham força no reino invisível. Lembro de conhecer a história de uma família em Fortaleza, onde o avô, durante uma grande seca no sertão nordestino, amaldiçoou sua própria descendência, dizendo que se Deus permitiu que minha colheita morresse, que também morram os frutos dos meus filhos. Aquelas palavras proferidas há décadas se manifestavam como uma sequência interminável de abortos espontâneos, doenças infantis e dificuldades reprodutivas que atormentavam 3 gerações. Padre Pio ensinava que tais maldições não prevalecem porque Deus as aprova, mas porque abrem brechas legais no mundo espiritual que os poderes das trevas exploram implacavelmente. Como nos adverte Provérbios 26:2, como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não virá. Toda maldição precisa de uma causa, de uma porta aberta, de um fundamento legal para se estabelecer. A segunda porta, sobre a qual Padre Pio nos alertava, era a das heranças espirituais não consagradas. Ele explicava que muitas famílias brasileiras mantêm em suas casas objetos que pertenceram a antepassados e que carregam consigo histórias espirituais sombrias. Não se trata de superstição, mas de discernimento espiritual fundamentado na palavra. Em Deuteronômio 7:25-26, o Senhor ordena claramente: as imagens esculpidas de seus deuses queimareis a fogo, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçareis, nem os tomareis para ti, para que não te enlaces neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado como ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Padre Pio relatava casos em seu ministério onde famílias inteiras eram atormentadas por pesadelos, opressão espiritual e uma sensação constante de peso no ambiente doméstico.
Ao investigar espiritualmente, descobriam-se objetos aparentemente inofensivos que haviam sido consagrados em rituais contrários à fé cristã. Uma estatueta decorativa, um amuleto antigo, uma peça de arte sacra de origem duvidosa, todos estes itens podiam servir como âncoras espirituais para influências malignas. Em Santos, uma família me contou sobre uma máscara africana que a avó havia trazido da Bahia há muitos anos. Era uma peça bonita, considerada apenas decorativa, mas desde que entrou naquela casa, os moradores nunca mais tiveram paz completa. Crianças acordavam gritando à noite, brigas constantes surgiam por motivos insignificantes e uma sequência inexplicável de acidentes domésticos ocorria. Quando finalmente removeram e destruíram aquele objeto, orando pela consagração da casa, a paz retornou imediatamente. A terceira porta, as alianças não santificadas, era tema constante nos ensinamentos de Padre Pio. Ele se referia aos relacionamentos, parcerias comerciais e amizades que estabelecemos sem buscar a orientação divina. Como Paulo nos alerta em 2 Coríntios 6,14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Padre Pio ensinava que muitas bênçãos são bloqueadas na vida dos cristãos porque mantêm vínculos profundos com pessoas que constantemente os arrastam para longe da vontade de Deus. Não se trata de abandonar todos que não compartilham nossa fé, mas de ser sábio quanto ao nível de intimidade e influência que permitimos que tenham sobre nossas decisões. Um empresário em Belo Horizonte buscou orientação espiritual após anos de fracassos consecutivos em seus empreendimentos. Cada negócio começava promissor, mas invariavelmente desmoronava. Padre Pio nos ensinaria a examinar não apenas as estratégias comerciais, mas as alianças espirituais por trás delas. Este homem havia feito sociedade com alguém que, embora parecesse competente nos negócios, mantinha práticas espirituais obscuras e consultava médiuns antes de cada decisão importante. Aquela aliança não santificada contaminava espiritualmente todo o empreendimento. Quando ele rompeu a sociedade e consagrou seu novo negócio a Deus, estabelecendo fundamentos espirituais corretos, a prosperidade finalmente chegou. Padre Pio também nos deixou ensinamentos profundos sobre o poder da oração perseverante. Ele dizia que a oração é a melhor arma que temos, é a chave que abre o coração de Deus. Mas quantos brasileiros realmente compreendem o que significa orar com autoridade? Não se trata de simplesmente repetir fórmulas decoradas ou recitar palavras bonitas. Como Jesus nos ensinou em Mateus 6,7, quando orardes, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. A oração verdadeira nasce de um coração quebrantado, de uma fé genuína e de um espírito que reconhece sua total dependência da graça divina. Padre Pio viveu este princípio intensamente. Passava horas em oração, muitas vezes toda a noite, intercedendo pelas almas que lhe eram confiadas. Ele ensinava que a oração eficaz tem 3 elementos essenciais: humildade sincera, fé inabalável e persistência incansável. A humildade nos coloca na posição correta diante de Deus, reconhecendo que nada somos sem Ele. Como está escrito em Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quantas orações permanecem sem resposta porque são proferidas com arrogância espiritual, como se Deus nos devesse algo. A fé inabalável é o segundo elemento crucial. Padre Pio costumava dizer que a oração sem fé é como corpo sem alma. Em Hebreus 11,6, lemos que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Uma senhora em Curitiba orava havia anos pela conversão de seu marido, mas suas orações eram mecânicas, sem verdadeira expectativa de resposta. Quando aprendeu através dos ensinamentos de Padre Pio a orar com fé viva, visualizando em seu espírito a transformação pela qual clamava, em poucas semanas, seu marido voluntariamente buscou a igreja e entregou sua vida a Cristo. A persistência incansável completa a tríade da oração poderosa. Jesus nos ensinou, através da parábola da viúva importuna, em Lucas 18:1-8, que devemos orar sempre e nunca desanimar. Padre Pio exemplificava esta persistência, orando pela mesma necessidade repetidamente, até ver a resposta manifestada. Ele dizia que quando Deus demora a responder, não é porque nos esqueceu, mas porque está preparando algo maior do que pedimos, ou porque precisa primeiro trabalhar em nós para que possamos receber adequadamente a bênção solicitada. Sobre as aflições financeiras que atormentam tantas famílias brasileiras, Padre Pio ensinava algo revolucionário. Ele dizia que a pobreza não é necessariamente uma virtude espiritual, nem a prosperidade é evidência de pecado. O que importa é a atitude do coração em relação aos recursos materiais. Como está escrito em 1 Timóteo 6:10, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Note que não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro que é condenado. Padre Pio ensinava que muitas famílias vivem sob maldições financeiras não por vontade divina, mas por portas espirituais abertas, através de pactos ancestrais, desonestidade comercial de antepassados ou simplesmente por uma mentalidade de escassez transmitida de geração em geração. Um homem em Goiânia descobriu que seu bisavô havia enriquecido através de práticas comerciais fraudulentas, roubando terras de famílias vulneráveis durante um período de caos político. Aquela riqueza mal adquirida trouxe uma maldição sobre toda a descendência. Como está escrito em Provérbios 13:11, os bens que facilmente se ganham, esses depressa se dissipam, mas quem os ajunta com o trabalho os aumentará. As gerações seguintes, embora honestas, nunca conseguiam prosperar verdadeiramente. Somente quando este homem, ao descobrir a origem da maldição, fez restituição simbólica, doando significativamente para obras de caridade e orando pela quebra daquela corrente espiritual, a prosperidade genuína começou a fluir. Padre Pio nos ensinava também sobre o princípio da generosidade como porta de entrada para as bênçãos materiais. Ele dizia que é dando que se recebe, conforme as palavras de Jesus em Lucas 6:38, dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Este não é um princípio de barganha com Deus, mas uma lei espiritual estabelecida pelo próprio Criador. Uma família em João Pessoa vivia em extrema dificuldade financeira. Mal tinham para suas próprias necessidades básicas. Quando aprenderam, através dos ensinamentos de Padre Pio, sobre a semeadura generosa, começaram, mesmo em sua escassez, a separar uma porção do pouco que tinham para ajudar quem estava em situação ainda mais desesperadora. Este ato de fé contraintuitivo abriu comportas celestiais sobre aquela família. Em menos de 2 meses, o pai recebeu uma oportunidade de emprego totalmente inesperada, e a mãe foi abençoada com uma herança de um parente distante que nem sabia que existia. A generosidade não se limita ao dinheiro. Padre Pio ensinava que podemos semear tempo, talentos, palavras de encorajamento, orações intercessórias. Tudo que semeamos generosamente retorna multiplicado. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios 9:6, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Um professor em Vitória não tinha recursos financeiros para doar.
mas começou a oferecer aulas gratuitas a crianças carentes em sua comunidade. Investia seu tempo, seu conhecimento, sua paciência. Esta semeadura de talento gerou uma colheita surpreendente. Um dos pais das crianças beneficiadas era proprietário de uma escola particular. Bem impressionado com a dedicação daquele professor, ofereceu-lhe uma posição administrativa na instituição com salário 3 vezes maior do que ele ganhava. Padre Pio também nos alertava severamente sobre o perigo das palavras negativas proferidas sobre nós mesmos. Ele dizia que muitas pessoas são suas próprias profetisas de desgraça, decretando sobre si mesmas a miséria, a doença e o fracasso através de suas próprias bocas. Como está escrito em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Uma mulher em Maceió tinha o hábito constante de dizer: sou mesmo azarada, tudo o que faço dá errado, nasci para sofrer. Sem perceber, estava profetizando destruição sobre sua própria existência. Quando um servo de Deus lhe mostrou este princípio ensinado por Padre Pio, e ela conscientemente começou a mudar suas declarações para sou abençoada, Deus me favorece. Nasci com um propósito divino, sua realidade começou a se transformar dramaticamente. Este ensinamento sobre o poder das palavras é fundamentado biblicamente em múltiplas passagens. Em Marcos 11:23, Jesus nos diz que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Padre Pio levava este princípio tão a sério que repreendia duramente aqueles que falavam negativamente sobre si mesmos ou sobre outros. Um jovem em Campinas vivia dizendo: nunca vou conseguir terminar a universidade, sou burro demais. Esta declaração constante criava uma barreira mental e espiritual que efetivamente impedia seu sucesso acadêmico. Quando aprendeu a declarar: sou inteligente, criado à imagem de Deus, capaz de compreender tudo o que preciso aprender, seu desempenho melhorou drasticamente. Padre Pio ensinava ainda sobre a importância do perdão como chave para a libertação espiritual. Ele dizia que guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. O não perdão é uma prisão que construímos para nós mesmos. Como Jesus nos ordena em Mateus 6:14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Quantas bênçãos ficam retidas porque mantemos correntes de amargura amarradas ao nosso coração. Uma senhora em Natal carregava há 20 anos um profundo ressentimento contra sua irmã por uma questão de herança familiar. Aquela raiz de amargura havia se transformado em uma doença autoimune que nenhum médico conseguia tratar eficazmente. Padre Pio nos ensinaria que frequentemente nossas enfermidades físicas têm raízes espirituais ou emocionais. Quando esta mulher finalmente, através de muito choro e oração, liberou perdão genuíno para sua irmã, sentiu como se correntes físicas se soltassem de seu corpo. Em poucas semanas, seus exames médicos começaram a mostrar melhora significativa, confundindo os médicos que a acompanhavam. O perdão que Padre Pio ensinava não é um sentimento, mas uma decisão da vontade. Ele dizia que, frequentemente, precisamos perdoar mesmo sem sentir vontade de perdoar, confiando que os sentimentos seguirão a decisão. É um ato de obediência a Deus, não uma emoção que esperamos surgir magicamente. Um homem em Porto Velho havia sido profundamente traído por seu sócio comercial, perdendo anos de trabalho e investimentos. A mágoa era tão profunda que ele sentia ódio físico. Quando entendeu, através dos ensinamentos de Padre Pio, que o perdão era uma decisão, não um sentimento, ele declarou verbalmente: eu escolho perdoar, mesmo enquanto seu coração ainda ardia de dor.
Gradualmente, ao longo de semanas, aquela decisão de vontade transformou seus sentimentos e ele experimentou libertação genuína. Padre Pio também nos deixou ensinamentos preciosos sobre como discernir a vontade de Deus para nossas vidas. Ele dizia que Deus fala conosco através de 3 vozes principais: a voz das Escrituras, a voz das circunstâncias e a voz da paz interior. Quando estas 3 vozes concordam, podemos ter certeza de estar na direção correta. Uma jovem em Brasília enfrentava uma decisão crucial sobre mudança de carreira. Ela orou fervorosamente pedindo direção, mas a resposta não vinha clara. Quando aplicou este princípio ensinado por Padre Pio, buscando confirmação nas 3 áreas, a vontade de Deus se tornou cristalina. As Escrituras falavam sobre usar nossos talentos para glorificar a Deus. As circunstâncias abriam portas específicas em uma direção particular. E havia uma paz profunda quando ela considerava aquele caminho específico, enquanto sentia inquietação ao pensar nas outras opções. Meus irmãos brasileiros, os ensinamentos de Padre Pio sobre guerra espiritual, oração eficaz, quebra de maldições, poder das palavras e discernimento da vontade divina não são teorias abstratas, mas ferramentas práticas para nossa jornada de fé. Este santo homem viveu o que ensinou e viu incontáveis milagres como fruto de uma vida dedicada aos princípios do reino de Deus. Como está escrito em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade sobre como o mundo espiritual opera, sobre como nossas palavras e ações têm consequências eternas, sobre como a graça de Deus está disponível para nos libertar de toda opressão. Esta verdade tem o poder de transformar completamente nossas vidas quando a aplicamos com fé genuína. Continuando os ensinamentos proféticos que Padre Pio nos deixou, precisamos aprofundar nossa compreensão sobre como manter e proteger as bênçãos que Deus deseja derramar sobre nossas vidas. Padre Pio costumava dizer que receber uma bênção é apenas o começo. O verdadeiro desafio está em preservá-la e multiplicá-la através de uma administração fiel e sábia. Muitos brasileiros experimentam momentos de graça, períodos de prosperidade ou cura, mas rapidamente retornam ao estado anterior de dificuldade porque não compreendem os princípios espirituais de manutenção das bênçãos divinas. Um dos ensinamentos mais profundos que Padre Pio compartilhava era sobre a necessidade de preencher o vazio espiritual após uma libertação. Ele explicava que quando uma pessoa é liberta de uma opressão, seja ela financeira, emocional ou de saúde, cria-se um espaço vazio no reino espiritual que precisa ser imediatamente preenchido com a presença de Deus. Se este espaço permanece vazio, forças malignas retornam com intensidade ainda maior. Esta verdade está fundamentada nas palavras de Jesus, em Lucas 11, 24, 26, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa donde saí, e voltando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Uma família em Ribeirão Preto havia experimentado uma poderosa libertação financeira após anos de dificuldades extremas. Dívidas foram milagrosamente quitadas, oportunidades surgiram e a prosperidade começou a fluir. Entretanto, eles não estabeleceram uma vida de oração consistente, não cultivaram gratidão diária, nem desenvolveram disciplinas espirituais. Em menos de um ano, estavam em situação pior do que antes, com dívidas ainda maiores e problemas multiplicados. Padre Pio nos ensinaria que eles varreram a casa espiritualmente através da libertação, mas deixaram-na vazia, criando condições para um retorno devastador das forças de escassez.
O preenchimento deste espaço espiritual acontece através do que Padre Pio chamava de as 3 disciplinas fundamentais: oração diária fervorosa, leitura meditativa das Escrituras e comunhão ativa com outros crentes. A oração diária não precisa ser longa, mas precisa ser genuína e consistente. Padre Pio dedicava horas em oração, mas ele ensinava que mesmo 15 minutos de oração verdadeiramente focada e sincera são infinitamente mais valiosos do que horas de palavras mecânicas e distraídas. Como está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Isto não significa estar de joelhos 24 horas por dia, mas manter uma atitude de conexão contínua com o Pai Celestial, conversando com Ele ao longo de todas as atividades do dia. A leitura meditativa das Escrituras era para Padre Pio absolutamente essencial. Ele dizia que a Bíblia não é um livro comum para ser lido rapidamente, mas o próprio Deus falando conosco através das páginas sagradas. Devemos ler devagar, permitindo que cada versículo penetre profundamente em nosso espírito. Como está escrito em Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Um empresário em Florianópolis havia sido liberto de uma maldição geracional de fracasso nos negócios. Para manter sua libertação, ele estabeleceu o hábito de ler e meditar em um salmo cada manhã antes de começar seu dia de trabalho. Esta disciplina simples criou um escudo espiritual ao seu redor que impedia que as antigas forças de fracasso retornassem. A comunhão ativa com outros crentes completava a tríade das disciplinas fundamentais de Padre Pio. Ele ensinava que a vida cristã não foi projetada para ser vivida em isolamento. Como está escrito em Hebreus 10:25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Uma jovem em São Luís havia sido liberta de profunda depressão e pensamentos suicidas através de oração e ministério espiritual. Para proteger sua libertação, ela se conectou a um grupo de irmãs na fé que se reuniam semanalmente para oração, estudo bíblico e encorajamento mútuo. Aquela rede de relacionamentos espirituais saudáveis tornou-se uma fortaleza contra os ataques que tentavam trazê-la de volta ao desespero anterior. Padre Pio também nos deixou ensinamentos revolucionários sobre o jejum como arma espiritual poderosa. Ele não se referia apenas ao jejum de alimentos, embora este também tenha seu lugar, mas ao jejum de palavras negativas, de entretenimento mundano, de relacionamentos tóxicos e de pensamentos destrutivos. O jejum de palavras negativas era particularmente enfatizado em seus ensinamentos. Ele dizia que nossa língua é como o leme de um navio que determina a direção de toda a nossa vida. Como está escrito em Tiago 3:4-5, ora, também os navios, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, com um bem pequeno leme se viram para onde quer a vontade daquele que o governa. Assim também a língua é um pequeno membro e glória-se de grandes coisas. Uma professora em Teresina havia sido liberta de uma maldição de enfermidade que afetava sua família há gerações. Para consolidar sua cura, ela praticou um jejum de palavras negativas durante 40 dias. Comprometeu-se a não verbalizar nenhuma queixa, nenhuma declaração de doença, nenhuma profecia de fracasso. Nos primeiros dias foi extremamente difícil, pois o hábito de reclamar estava profundamente enraizado. Mas à medida que persistia, algo extraordinário aconteceu. Não apenas ela manteve sua cura física, mas sua perspectiva de vida inteira se transformou. Ao final dos 40 dias, a gratidão e a fé positiva haviam se tornado sua nova natureza.
O jejum de entretenimento mundano era outro aspecto que Padre Pio considerava crucial para a manutenção da saúde espiritual. Ele ensinava que alimentamos nosso espírito através daquilo que permitimos entrar por nossos olhos e ouvidos. Como está escrito em Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Um jovem em Campo Grande havia sido liberto de vícios que destruíam sua vida. Para proteger sua libertação, ele jejuou completamente de programas de televisão, músicas e conteúdos de internet que glorificavam os comportamentos dos quais havia sido liberto. Substituiu aquele tempo consumindo conteúdo edificante, música de adoração e ensinamentos bíblicos. Esta mudança radical, no que alimentava sua mente e espírito, consolidou sua libertação de forma permanente. Padre Pio falava também sobre o jejum de relacionamentos tóxicos, um tema delicado, mas absolutamente necessário. Ele não advogava abandonar pessoas, mas estabelecer limites saudáveis com aqueles que constantemente nos arrastam para baixo espiritualmente. Como Paulo nos alerta em 1 Coríntios 15:33, não erreis, as más conversações corrompem os bons costumes. Um homem em Aracaju havia sido liberto de alcoolismo após anos de escravidão. Seus antigos companheiros de bebida constantemente o procuravam, ridicularizavam sua nova fé e o pressionavam a voltar aos velhos hábitos. Aplicando o ensinamento de Padre Pio sobre jejum de relacionamentos tóxicos, ele estabeleceu uma distância respeitosa, mas firme. Continuava a amá-los e orar por eles, mas não permitia mais que influenciassem suas escolhas diárias. Esta decisão difícil foi fundamental para a permanência de sua libertação. Um dos ensinamentos mais práticos e poderosos que Padre Pio nos deixou foi sobre a unção espiritual da casa. Ele ensinava que nosso lar não é apenas um espaço físico, mas um território espiritual que precisa ser conscientemente consagrado a Deus e protegido contra influências malignas. Esta prática tem fundamento bíblico em Josué 24:15, onde lemos: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Padre Pio orientava que a consagração do lar deveria incluir uma caminhada de oração por todos os cômodos da casa, ungindo com óleo as entradas, portas e janelas, formando uma cruz. O óleo não possui poder mágico em si mesmo, mas representa a presença do Espírito Santo, como vemos em Zacarias 4:6, não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Uma família em Vitória da Conquista vivia atormentada por pesadelos constantes, brigas inexplicáveis e uma atmosfera pesada que todos sentiam ao entrar na casa. Seguindo o ensinamento de Padre Pio sobre consagração do lar, eles dedicaram uma tarde inteira para orar em cada cômodo, ungir as entradas e declarar que aquela casa pertencia ao Senhor. A transformação foi imediata e dramática. A paz retornou, os pesadelos cessaram e aquele lar tornou-se um refúgio de tranquilidade. Padre Pio também nos alertava sobre a importância de examinar regularmente os objetos que mantemos em nossas casas. Ele dizia que muitas aflições persistem não por falta de oração, mas pela presença de objetos que servem como âncoras espirituais para forças das trevas. Como está escrito em Atos 19:19, também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata.
Um casal em Juiz de Fora sofria conflitos maritais intensos desde que se mudaram para uma casa nova. Ao aplicarem o princípio ensinado por Padre Pio de examinar espiritualmente os objetos da casa, descobriram que um quadro decorativo que haviam comprado em um brechó tinha uma história obscura. Quando removeram e destruíram aquele objeto, orando pela purificação do ambiente, a harmonia retornou ao relacionamento. Outro ensinamento profundo de Padre Pio era sobre o poder da adoração como arma de guerra espiritual. Ele dizia que quando adoramos a Deus sinceramente, não estamos apenas expressando amor, mas estabelecendo a supremacia divina sobre toda força contrária. Como está escrito em Salmos 22:3, Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. A adoração genuína entroniza a presença de Deus em nossa vida e em nosso ambiente. Uma mulher em Macapá enfrentava ataques espirituais intensos sempre que tentava avançar em seus projetos e sonhos. Aprendendo com os ensinamentos de Padre Pio, ela estabeleceu o hábito de começar cada dia com 30 minutos de adoração sincera, não pedindo nada, apenas exaltando a Deus. Aquela prática criou uma atmosfera espiritual ao seu redor que as forças de oposição não conseguiam penetrar. Padre Pio ensinava também sobre a importância da confissão e do arrependimento genuínos para a manutenção da vida espiritual saudável. Ele dizia que o pecado não confessado é como um câncer espiritual que corrói nossa conexão com Deus e abre portas para o inimigo. Como está escrito em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não se trata de viver em constante culpa neurótica, mas de manter uma consciência limpa através do reconhecimento honesto de nossas falhas e do recebimento da graça perdoadora. Um líder empresarial em Londrina havia alcançado grande sucesso financeiro após uma libertação espiritual poderosa. Entretanto, em suas práticas comerciais, começou a ceder a pequenas desonestidades que ele justificava como necessárias para competir no mercado. Gradualmente, aquelas concessões aparentemente insignificantes abriram brechas espirituais e sua prosperidade começou a ruir. Quando finalmente reconheceu seus erros, confessou-os sinceramente a Deus e fez restituições práticas onde possível. As comportas da bênção se reabriram. Padre Pio nos ensinaria que a integridade não é negociável se desejamos manter as bênçãos divinas em nossas vidas. Padre Pio falava também sobre a necessidade de cultivar uma vida de gratidão constante. Ele dizia que a ingratidão é um dos pecados mais ofensivos a Deus e um dos bloqueadores mais eficazes das bênçãos celestiais. Como está escrito em Salmos 104, entrai por suas portas com gratidão e em seus átrios com louvor, rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. A gratidão não é apenas uma emoção agradável, mas uma disciplina espiritual que abre canais para mais bênçãos. Um professor em Natal havia sido abençoado com uma promoção inesperada no trabalho após anos de oração. Nos primeiros meses, vivia agradecendo a Deus continuamente. Mas gradualmente, a gratidão foi substituída por reclamações sobre novas responsabilidades e desafios. Padre Pio nos ensinaria que esta atitude de ingratidão fecha as torneiras celestiais. Quando aquele homem reconheceu seu erro e retomou uma postura de gratidão deliberada, novas oportunidades voltaram a surgir em sua carreira. Um aspecto fascinante dos ensinamentos de Padre Pio era sobre o princípio da restituição como porta para bênçãos multiplicadas. Ele ensinava que quando descobrimos que nossa prosperidade ou a de nossos antepassados veio através de meios injustos, precisamos fazer restituição para quebrar completamente a maldição associada. Como vemos em Levítico 6:4-5, será que, havendo pecado e ficado culpado, restituirá o que roubou
ou o que obteve pela opressão, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro. E ainda sobre isso acrescentará a quinta parte. Aquele a quem pertence o dará no dia de sua expiação. Uma família em Palmas descobriu através de pesquisa genealógica que seu bisavô havia construído fortuna apropriando-se ilegalmente de terras indígenas durante o período de expansão territorial. Embora eles mesmos não tivessem culpa direta, entenderam através dos ensinamentos de Padre Pio que aquela injustiça histórica criara uma maldição financeira sobre a descendência. Eles não podiam devolver as terras originais, mas fizeram uma doação significativa para organizações que trabalham pelos direitos indígenas e oraram publicamente pedindo perdão pelo pecado ancestral. A partir daquele ato de restituição simbólica mais sincera, bloqueios financeiros que existiam há gerações começaram a se desfazer. Padre Pio também ensinava sobre o poder da intercessão, especialmente pelos membros de nossa própria família. Ele dizia que temos autoridade espiritual especial para orar por aqueles com quem compartilhamos laços sanguíneos. Como está escrito em Jó 1:5, sucedia que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Uma avó em Boa Vista assumiu a responsabilidade de interceder diariamente por cada um de seus 12 netos, muitos dos quais estavam envolvidos em caminhos destrutivos. Seguindo o exemplo de Jó e os ensinamentos de Padre Pio sobre intercessão familiar, ela orava nominalmente por cada neto todas as manhãs, quebrando maldições, declarando bênçãos e clamando pela proteção divina sobre suas vidas. Ao longo de 3 anos, um por um, aqueles jovens começaram a experimentar transformações dramáticas. Alguns abandonaram vícios, outros encontraram propósito de vida, vários se reconciliaram com Deus. Aquela intercessora fiel literalmente mudou o destino de uma geração inteira através de suas orações persistentes. Padre Pio nos alertava também sobre a necessidade de discernir entre provas permitidas por Deus para nosso crescimento espiritual e ataques do inimigo que devemos resistir ativamente. Ele dizia que nem toda dificuldade é um ataque espiritual a ser repreendido. Algumas são ferramentas de refinamento divino. Como está escrito em Tiago 1:2-4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Um jovem empreendedor em Curitiba enfrentava desafios intensos ao iniciar seu negócio. Inicialmente, interpretava cada obstáculo como ataque espiritual e gastava todo o seu tempo em guerra espiritual em vez de trabalhar nas soluções práticas. Padre Pio nos ensinaria que há tempo para oração e guerra espiritual, mas também há tempo para ação prática e perseverança através das dificuldades normais que acompanham qualquer empreendimento. Quando aquele jovem encontrou o equilíbrio entre dependência espiritual e responsabilidade prática, seu negócio floresceu. Finalmente, Padre Pio nos deixou um ensinamento precioso sobre viver no presente sob a graça, sem permitir que o passado nos aprisione ou que a ansiedade sobre o futuro nos paralise. Ele dizia que o passado está coberto pela misericórdia de Deus. O futuro está guardado pela providência divina. Apenas o presente momento nos pertence para vivermos fielmente. Como Jesus nos ensinou em Mateus 6:34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
Meus queridos irmãos brasileiros, os ensinamentos proféticos de Padre Pio que compartilhei nestas páginas não são meras teorias teológicas, mas princípios práticos testados através de uma vida de santidade e comprovados por incontáveis testemunhos de transformação. Este servo fiel de Deus viveu o que pregou e viu o poder de Deus manifestar-se repetidamente quando estes princípios eram aplicados com fé genuína. Que possamos honrar seu legado, não apenas admirando sua vida de longe, mas aplicando corajosamente em nossa própria jornada os ensinamentos eternos que ele nos deixou. Como está escrito em Hebreus 13:7, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e imitai a fé que tiveram, atentando para o fim da sua vida.